Então, a partir do final da terceira semana de desenvolvimento, todos os 3 folhetos vão começar a se desenvolver naqueles tecidos, órgãos e sistemas que a gente viu naquele quadrinho, tá? Então, vamos ver aqui primeiro a diferenciação do ectoderma, depois a gente vai ver do mesoderma e depois do endoderma. Então, a diferenciação do ectoderma é idêntica em primatas e domésticos, ok? Então, como um evento muito importante na diferenciação do ectoderma, temos a neurulação. Então, a neurulação é um evento que leva à formação do sistema nervoso central, tá? Esse sistema é o primeiro sistema a se desenvolver no embrião. Você vê, ele começa o seu desenvolvimento no final da terceira semana. Mas ele não é o primeiro sistema a funcionar. O primeiro sistema a funcionar é o sistema vascular, tá? Então, ele é o primeiro a se formar, mas ele é um dos últimos a estar completamente formado, né? A criança, quando ela nasce, o sistema nervoso dela ainda está em formação, ainda está fazendo muitas sinapses, e ele vai se desenvolvendo, né, nos primeiros anos de vida. Bom, a neurulação ela está dividida em neurulação primária e neurulação secundária. A neurulação primária ela ocorre da região cefálica até a região caudal. E quem é responsável por ela é o ectoderma, né? Através da diferenciação desse ectoderma é que eu vou formar o sistema nervoso central da região cefálica até a caudal. A secundária ocorre depois da primária, por isso que ela é chamada de secundária. E ela ocorre na região mais caudal do embrião, ou seja, depois que formou a neurulação primária, o embrião cresce. E aí a parte mais caudal do embrião fica sem sistema nervoso. Então, vem uma neurulação secundária para formar o sistema nervoso nessa região mais caudal. E ali, esse sistema nervoso vai ser formado por mesoderma, tá? Então, vamos ver primeiro a neurulação primária, depois a gente vai ver a secundária. Então, na neurulação primária, nós temos aqui, ó. Estamos vendo o ectoderma de cima, membrana bucofaríngea, membrana cloacal, aqui linha primitiva e nó primitivo. Então, a partir do nó primitivo até a membrana bucofaríngea, a gente tem aqui a formação do notocorda, não é isso? Bom, esse notocorda vai induzir o ectoderma que está acima dele, que é o que a gente está vendo aqui, o ectoderma, a se diferenciar, formando o que a gente chama de ectoderma neural. Então, todo o ectoderma que está em cima do notocorda se transforma em ectoderma neural. O restante do ectoderma, que não está acima do notocorda, não sofre indução e não sofre diferenciação, passando a formar o ectoderma superficial. Esse ectoderma superficial vai dar origem à epiderme, tá? Ele vai dar origem à nossa camada mais externa. E esse ectoderma neural vai dar origem ao sistema nervoso central, tá? Então, a primeira diferenciação, né, sofrida por esse ectoderma, pelo notocorda, faz com que ele se transforme numa estrutura chamada de placa neural, ou seja, as células do ectoderma que estão acima do notocorda vão se tornar mais altas, vão aumentar a sua altura, formando o que nós chamamos de placa neural. Então, isso ocorre no final da terceira semana de desenvolvimento, certo? Se a gente observar, então, num corte, a gente vai ver aqui, ó, um corte transversal, a gente vai ver aqui a placa neural, ou seja, o ectoderma acima do notocorda, que se diferenciou, né, um ectoderma neural ou neuroectoderma, que inicialmente está na forma de uma placa neural, está aqui em lilás, e em azul temos o ectoderma superficial, tá? Bom, na quarta semana, essa placa neural vai começar a sofrer modificações. A primeira modificação é que ela começa a se invaginar em direção ao notocorda, formando o que a gente chama de sulco neural. Então, imaginem que esse sulco neural ele está sendo formado do nó primitivo até a membrana bucofaríngea, tá? No adulto corresponde mais ou menos
ao finalzinho da coluna vertebral até a boca. Ou seja, toda essa região dorsal, todas as costas do embrião, vai ter esse sulco, vai ter essa reentrância, tá? De neuroectoderma. As células que ficam aqui no limite entre neuroectoderma e ectoderma superficial, ou seja, as células que ficam aqui na periferia do sulco, né, nas laterais do sulco neural, passam a ser chamadas de pregas neurais, tá? Pregas neurais. Bom, essas pregas neurais, elas vão se aproximar e o sulco neural vai se tornar cada vez mais invaginado. O sulco neural passa a se chamar goteira neural. E essas pregas neurais, as suas células passam a se chamar células da crista neural. Então, nas pregas neurais, eu tenho uma diferenciação das células que formam as células da crista neural. Bom, essas células da crista neural se fusionam e a goteira neural dá origem a um tubo neural, certo? Esse tubo neural é que vai dar origem ao sistema nervoso central. E essas células da crista neural vão se desprender do tubo neural, formando grupos de células de um lado e do outro desse tubo neural. O ectoderma superficial de um lado se comunica com o do outro lado e se fecha, né, internalizando aqui o neuroectoderma e ficando aqui externamente só ectoderma superficial. Então, todo o neuroectoderma agora ficou ali dentro do embrião, tá? E vai formar, então, o tubo neural. Então, aqui a gente consegue observar, na neurulação primária, olha, a goteira neural, aqui as margens dessa goteira, onde eu tenho as células da crista neural, e aqui o ectoderma superficial, de um lado e do outro. No meio, mesoderma, embaixo, endoderma, tá? E aqui o notocordo, ó. Tudo isso está acontecendo em cima do notocordo. A gente não vê nada acontecendo nas laterais, porque não tem notocordo, tá? Aqui, olha, a goteira neural se fechou formando tubo neural. O epitélio superficial, o ectoderma superficial está se refazendo aqui. Aqui temos o notocorda, mesoderma. Então, o tubo neural, ele se formou aqui acima do notocorda, né? Fez com que o embrião nessa região se tornasse mais alto, todo o disco trilaminar agora passou a ter ali no meio um tubo, que é o tubo neural, certo? E ele vai ficar, então, aqui em cima do notocorda, ao lado do mesoderma. Aqui, olha, eu estou mostrando na parte dorsal do embrião. Aqui, eu abri o amnion, eu abri a cavidade amniótica para eu observar o ectoderma. Então, estou vendo aqui linha primitiva e nó primitivo, que estão se degenerando. A partir daqui, o neuroectoderma está formando o sulco neural. Ó, o sulco está no meio e as pregas neurais de um lado e do outro desse sulco. Observe, então, que vai do nó primitivo até a membrana bucofaríngea, tá? Mesma coisa aqui, ó, o sulco neural se formando. Tá? Todo o restante que não participa do sulco neural é o ectoderma superficial. Aqui, olha, a gente observa que após a formação do tubo neural, células da crista neural se desprendem e vão formar esse grupo de células que está de um lado e do outro do tubo neural, tá? Continua sendo chamado de células da crista neural. Aqui a gente vê uma goteira neural e aqui o tubo já formado com notocorda e o mesoderma já se diferenciando, ok? Então, aqui, ó, temos a placa neural, o sulco neural, a goteira neural se fechando e aqui o tubo neural fechadinho, certo? Aqui, ó, o sulco primitivo também se fechando, tá? A neurulação, ela ocorre após a gastrulação. Então, primeiro ocorreu a gastrulação, né? Eu diferenciei os 3 folhetos, depois eu venho com a neurulação, tá? A linha primitiva ainda está se degenerando.
Aqui, olha, eu estou observando o embrião, disco embrionário, aqui embaixo o saco vitelino. Cavidade amniótica eu abri para poder ver o embrião. Então, a gente observa aqui, olha, o sulco neural e aqui no meio ele já fechado. Ó, no meio eu já fechei o tubo neural, mas nas laterais eu ainda estou com sulco e goteira neural. Então, o fechamento do tubo neural, ele se inicia na região mediana do tubo, né, na região mediana do embrião, e cresce em direção cefálica e em direção à região caudal, tá? Então, primeiro aqui no centro forma o tubo neural e depois ele vai fechando para a região cefálica e depois ele vai fechando para a região caudal. Bom, a formação desse sistema nervoso, né, dessa placa neural, sulco neural, provoca um alongamento no embrião. Então, o disco que antes era um disco esférico, agora ele se torna um disco alongado. Olha aqui. A gente vê que o embrião é mais comprido do que largo, tá? Então, a neurulação provoca um alongamento desse embrião, de forma que o notocorda e a placa neural se tornam muito maiores do que a linha primitiva. Olha, a linha primitiva ela fica pequenininha ali na região posterior do embrião. Né? Antes ela ocupava metade do embrião, agora não. Ela fica ali no finalzinho, tá? Então, à medida que o notocorda vai se formando, ele já vai induzindo o ectoderma, que já vai se diferenciando. Então, o notocorda continua crescendo, continua induzindo o ectoderma, que continua formando a placa neural. Então, isso provoca um alongamento desse embrião, tá? Lembrando que aqui em cima, em primatas, né, nós temos cavidade amniótica, aqui embaixo saco vitelino. Em domésticos, a gente tem apenas o saco vitelino aqui embaixo, mas o processo é o mesmo, ok? Bom, se o tubo neural ele vai fechando da região central em direção à região cefálica e em direção à região caudal, assim que ele se fecha, ele permanece com duas aberturas, uma abertura cefálica, que é chamada de neuróporo anterior, e uma abertura caudal, que é chamada de neuróporo posterior, tá? Esses neuróporos vão se fechar mais tarde. Mas todos os dois se comunicam com a cavidade amniótica, né? Porque se o ectoderma é o chão da cavidade amniótica, formou um tubo ali na região central, as duas laterais estão se comunicando com o restante da cavidade amniótica. Então, aqui, olha, só para mostrar, né, o tubo neural se fechando, ó, e aqui o neuróporo anterior que vai se fechando devagarzinho, certo? Primeiro se fecha o anterior, 2 dias depois se fecha o posterior, tá? O anterior se fecha mais ou menos no 24º, 25º dia, posterior mais ou menos no 27º, 28º. O fechamento desse neurópolis é muito importante, por quê? Porque o tubo neural ele vai sofrer uma pressão para poder se dilatar e formar cérebro, cerebelo e medula. Se os neuróporos não se fecharem, essa pressão não vai ser suficiente, o cérebro não vai se formar. Então, crianças que têm, ou animais que têm neuróporo anterior aberto, eles nascem anencéfalo. E os que têm o neuróporo posterior aberto, eles nascem com problema de todos os nervos posteriores e o cérebro também não se desenvolve completamente, ok? Bom, após a formação do tubo neural primário, vem a neurulação secundária. Né? A gente viu que o embrião cresceu bastante, ele se alongou com essa neurulação primária, e agora eu preciso formar esse tubo neural naquela região mais caudal do embrião, aonde tinha antes a linha primitiva, tá? Ali não se formou notocorda, né? Então, ali não tem como eu formar um sistema nervoso vindo do ectoderma sob indução do notocorda. Então, ali vai ocorrer o que a gente chama de neurulação secundária, tá? Ela se inicia no 24º dia, ou seja, assim que o tubo neural se formou e ainda vai fechar os seus neuróporos, termina na 8ª semana, porque ela acompanha o crescimento do embrião, tá? Então, essa neurulação ela é bem mais demorada. Então, como que ocorre ela? Naquela região mais caudal, aonde antes tinha a linha primitiva que degenerou e que ficou ali o broto da cauda, lembram-se do broto da cauda? Um acúmulo de mesoderma que ficou ali naquela região? Pois é,
esse mesoderma do broto da cauda vai se organizar e formar um cordão maciço de células, que é chamado de cordão medular. Tá? Então, ali na região da linha primitiva, onde tem o broto da cauda, que é acúmulo de mesoderma, que veio da gastrulação, esse mesoderma vai se juntar e formar um cordão maciço de células, que é chamado de cordão medular. Esse cordão vai sofrer uma cavitação, vai se transformar num tubo, e esse tubo vai se fusionar ao tubo neural primário, tá? Então, ele vai ser um tubo neural secundário, ele vai ser responsável pela continuação do tubo neural na região mais caudal do embrião, certo? Como se fosse ali no nosso cóccix, ok? Então, ali, ele vai formar uma continuação desse tubo neural. Só vai terminar lá na 8ª semana, tá? Bom, assim que o tubo neural se fecha, né, os seus neuróporos estão ali começando a se fechar, né, 24º dia fecha o neuróporo anterior, 28º posterior, tá? O epitélio desse tubo neural vai começar a produzir um líquido. Esse líquido vai começar a fazer pressão dentro do tubo neural e vai ser responsável pela formação de vesículas primárias, tá? Então, inicialmente, esse líquido, ele se expande, né? Vai sendo liberado o líquido ali dentro, que provoca uma expansão do tubo neural, formando 3 vesículas que nós chamamos de vesículas primárias. O prosencéfalo, que é o mais está na ponta do tubo neural, o mesencéfalo, que está no meio, e o rombencéfalo. Essas 3 vesículas se formam na região cefálica do tubo neural. A região caudal permanece como um tubo e forma a medula primária, tá? Então, eu vou ter prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo e o restante é a medula primária. Lógico que se o neuróporo anterior não se fechar, eu não tenho a formação dessas vesículas, tá? Essas vesículas, elas vão se diferenciando ao longo do desenvolvimento embrionário. Então, no 5º mês de gestação, essas vesículas primárias deram origem às vesículas secundárias. Então, o prosencéfalo, ele vai se dividir em telencéfalo, que são 2, um do lado esquerdo e um do lado direito, e diencéfalo, está no meio. Então, telencéfalo e diencéfalo vieram do prosencéfalo. O mesencéfalo permanece como o mesencéfalo mesmo. E o rombencéfalo se divide em metaencéfalo e mielencéfalo. Então, ele se divide em 2 vesículas, uma mais anterior, outra mais posterior, tá? Essas vesículas secundárias vão começar a se diferenciar para formar todo o encéfalo, ok? E a medula primária vai se diferenciar para formar a medula espinhal. Então, olha, o prosencéfalo se dividiu em telencéfalo e diencéfalo, certo? O telencéfalo vai dar origem aos hemisférios cerebrais. Tá aqui, ó. Os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, vem do telencéfalo. E o diencéfalo, que está aqui no meio, ó, vai dar origem aos tálamos, epitálamo, tálamo e hipotálamo, tá? Lembre-se que o hipotálamo, ele é continuação da hipófise, que a gente viu, né, que é a glândula que libera os hormônios sexuais. E o epitálamo vai ser a continuação de uma glândula que é a pineal, que a gente também viu, que é importante para regular o nosso ciclo circadiano, certo? Bom, o mesencéfalo vai continuar como o mesencéfalo mesmo, e a parte ventral dele vai dar origem aos pedículos cerebrais e a parte dorsal aos calículos cerebrais, tá? Vocês vão estudar isso em neuroanatomia. E o rombencéfalo se divide em metaencéfalo e mielencéfalo. O metaencéfalo vai formar a ponte e o cerebelo, tá? Ó. Metaencéfalo vai formar a ponte e o cerebelo. E o mielencéfalo vai formar o bulbo, que é aquela porção mais dilatada que se continua com a medula espinhal. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, em azul, o
que veio do prosencéfalo, em amarelo, o que veio do mesencéfalo, e em rosa, o que veio do rombencéfalo, certo? Então, aqui temos as 3 vesículas primárias, aqui temos as 5 vesículas secundárias, e depois nós temos os órgãos já formados, ok? A gente depois vai ver formação do sistema nervoso, onde a gente vai ver justamente a diferenciação dessas vesículas secundárias nos órgãos já formados, como que isso ocorre, como que o epitélio do tubo neural se diferencia, formando os neurônios, células gliais, etc. Tá? Bom, células da crista neural são aquelas células que a gente viu que após o fechamento do tubo neural, elas se desprendiam do tubo neural e iam se acumular de um lado e do outro do tubo neural, tá? Essas células, elas não vão ficar restritas a essa região. Algumas vão ficar aqui, outras vão se espalhar ao longo de todo o corpo do embrião, formando várias estruturas, tá? Então, células da crista neural, elas vão formar ossos, gânglios, células da tireoide, células do coração, odontoblastos, a derme da face do pescoço, medula da adrenal, célula de Schwann, da glia, meninges, ou seja, elas vão formar uma série de estruturas importantes. As células da crista neural que vão ficar aqui do lado do tubo neural vão formar os gânglios da raiz dorsal, tá? Só que elas também vão migrar para outras regiões para formar todas outras estruturas que estão aqui, algumas delas mais importantes, né, estão aqui elencadas, tá bom? Bom, então, como derivados do ectoderma, a gente tem o sistema nervoso central, né, cérebro, cerebelo, medula, ponte, bulbo. O sistema nervoso periférico, porque é a partir do central que vai se formar o periférico, né? As células da crista neural vão dar origem a todos aqueles gânglios do sistema periférico. Os nervos vão crescer a partir do sistema nervoso central. Então, tudo vem daí. Forma o epitélio sensorial do ouvido, do nariz e do olho. Forma a epiderme, incluindo cabelo e unha. Forma as glândulas sudoríparas, subcutâneas, mamárias, né, que fazem parte da pele. Forma a hipófise e forma o esmalte dos dentes, tá? Então, a hipófise, ela vem do ectoderma. Ectoderma da cavidade oral, né, que a gente viu que evaginou e formou a adenohipófise. A neurohipófise vem do sistema nervoso, mas a adenohipófise vem de ectoderma, tá? O esmalte dos dentes e o revestimento de toda a cavidade oral vem de ectoderma, ok?